Amigo produtor, você por acaso conhece o projeto de lei 1586/22? O projeto de lei 1586/22 foi um projeto feito em julho de 2022 pela bancada do PT na Câmara. E segundo o site da Câmara, esse projeto de lei é uma alteração na Lei 1578/77, uma lei de 77 que visa a taxação de exportação de produção agrícola nacional para países do exterior. Que todo produtor paga imposto na hora de exportar, a gente já sabe. Mas agora vamos ver o que muda com o PL 1586 de 2022. Até o ano de 2019, a alíquota, ou seja, a taxa de imposto sobre lucro, era anualmente fixada pelo presidente, sendo a de 2019 fixada em 30%. Isso significa que, em caso de exportação, sua lucratividade foi taxada em 30%, o que é uma taxa bem alta, não é mesmo? No entanto, o PL 1586 de 2022 prevê um aumento da taxa de exportação ou a criação de um imposto sazonal. Mas o que é imposto sazonal? Segundo o projeto de lei, o Poder Executivo, ou seja, presidente e ministérios, teriam a liberdade de taxar exportações de alimentos estratégicos para o mercado brasileiro, quando os estoques públicos estiverem ameaçados de desabastecimento. No caso dos grãos como milho, soja e trigo, quando os estoques brasileiros estiverem com 10% da sua capacidade máxima, e no caso de carnes como frango, boi e porco, quando houver uma demanda maior do que a oferta, e nesse caso, o Poder Executivo teria liberdade para decidir qual é esse momento. Mas, meu amigo, vamos falar sobre dados do agro brasileiro. O agro brasileiro é um dos mais produtivos de todo o mundo, principalmente quando falamos em grãos. Os produtores de soja e milho no Brasil são grandes símbolos nacionais de trabalho e cooperação, e em muito ajudam o país a ir para frente cada dia mais. No ano de 2022, o Brasil produziu cerca de 150,6 milhões de toneladas de soja e exportou cerca de 78 milhões de toneladas de excedente de soja. E o milho foram produzidos 125,8 milhões de toneladas de milho e exportados 42,59 milhões de toneladas de excedente. Sabe por que eu enfatizei a palavra excedente? Porque o Brasil exporta somente aquilo que sobra no mercado nacional, que a gente chama de excedente. Nossa produção, ano após ano, tem sido muito maior do que a necessidade do mercado nacional. E isso tem um motivo ético muito grande. A missão do agro brasileiro é combater a fome mundial. A desculpa para a criação dessa lei é que em todo o ano de 2020 e 2021, países de todo o mundo criaram leis de proteção à produção nacional, para que não corresse risco de desabastecimento interno. Acontece que não devemos nunca comparar o agro de outros países com o agro brasileiro. Durante os anos de pandemia, o Brasil foi a única potência mundial que honrou todos os seus compromissos e não paralisou sua produção rural nem um dia. Segundo o site do governo federal, o agronegócio brasileiro foi o único setor que cresceu a produção e a lucratividade durante a pandemia, tendo feito o PIB brasileiro crescer quase 2,5%. É muito, não é? Agora, meu amigo, pensa comigo. Se está sobrando, é sinal de que não vamos precisar no mercado interno, não é mesmo? Então, para que taxar? O Brasil explorou toda a sua potência durante a maior crise mundial que vimos nos últimos anos e levou comida de qualidade para todo o mundo. Essa taxação desnecessária da exportação não seria um balde de água fria em quem produz? Se você aí que produz não tem a liberdade para vender, me diga, você se sente motivado para trabalhar? O agro brasileiro precisa, sabe do quê?
de ajuda. E taxação parece ajudar para você? Será que as respostas para esse que pode se tornar um grande problema é a taxação? Será que realmente temos dentro do nosso Congresso Nacional pessoas escolhidas por nós que realmente entendem qual é a capacidade produtiva do nosso país? Será que a solução é a taxação? Não existe outra possibilidade de solução? Te convido, neste momento, a refletir sobre isso. Vamos falar quem de fato precisa de ajuda para abastecer o mercado brasileiro. Você sabia que cerca de 70% de tudo que se consome dentro do Brasil é fruto da agricultura familiar? A agricultura familiar é responsável pela maior parte da alimentação do brasileiro e também pelo emprego direto e indireto de mais de 10 milhões de pessoas em todo o país. A agricultura familiar brasileira é responsável por alimentar o povo brasileiro desde os anos 60 e somente em 1990 criaram a primeira lei de incentivo ao pequeno e médio produtor. Em 2013 e 2014, a ONU parabenizou a agricultura familiar por ter tirado o Brasil do mapa da fome. Porém, a partir de 2016, muitos investimentos na agricultura familiar foram cortados e isso prejudicou muito o mundo agro. Mas não pense que a agricultura familiar ficou sempre desamparada não, viu? Em 2021, o Plano Safra direcionou cerca de 39,3 bilhões de reais para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E em 2021, o BNDES direcionou cerca de 5,1 bilhões de reais para o programa Mais Alimentos, que consiste na liberação de crédito rural e subsídios para os produtores médios e pequenos, modernizar suas safras com a compra de tratores e implementos. Agora eu te pergunto, se quem alimenta a população brasileira é a agricultura familiar, e se os grandes produtores rurais estão exportando apenas aquilo que sobra do mercado nacional, que é o excedente, nós não deveríamos ter um governo focado em fortalecer o agro familiar? Hoje, muitas coisas atrapalham o desenvolvimento do agro familiar. Uma dessas coisas é a falta de internet nas plantações, na propriedade, junto aos seus pequenos e médios produtores. Amigo, você sabe me dizer quantas pequenas propriedades contam com a internet? Apenas 30%. Sem a internet rural, fica quase impossível a implementação de algumas tecnologias que poderiam ajudar e muito na modernização e no aperfeiçoamento das suas propriedades. Além da internet rural, o próprio auxílio para a modernização precisa ser fortalecido, já que, como sabemos, muitas vezes esses produtores familiares não têm condições de modernizar a lavoura, e isso deixa o trabalho muito difícil. Fortalecer o agro significa fortalecer todos os setores produtivos, e a gente sabe que muitos desses setores não contam com financiamento do governo, e justamente os setores que mais precisam. O Brasil precisa de alimento bom, de qualidade e abundância, não de taxação daquilo que sobra. Agora, produtor, quero ouvir a sua opinião. Você é a favor da taxação da exportação?